Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Quem vai substituir Fernando Diniz domingo às 6h30 da noite lá em Bragança Paulista? Quanto o Vasco precisa desembolsar para contratar os zagueiros que estão em alta na temporada e o atacante colombiano Andrés Gomes? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, dá aquela moral, porque o canal do Fanático Vascaíno é a sua casa. Ricardo Cobalcini ou Evandro Fornari ou Luizinho Quintanilha? Quem vai substituir o técnico Fernando Diniz? Está suspenso. Terceiro cartão amarelo. Há algumas restrições dentro dessa suspensão. O Diniz não pode frequentar as áreas de competição. Ele está fora, da beira do campo, das áreas comuns aos atletas, mas ainda não houve definição. Até mesmo o Felipe Loureiro, que é o diretor técnico, poderia ficar à beira do campo. São profissionais que têm que ter a licença para dirigir a equipe do Vasco da Gama, que está sendo preparada pelo técnico Fernando Diniz, normalmente, durante a semana, com as variações, contando com a volta do Hugo Moura, mas quem vai ficar à beira do campo e dirigir o time, ainda não houve essa definição. Um detalhe, há quem ache que o Vasco perde muito com a ausência do Diniz, que tem aquela vibração, é um profissional que fica ali o tempo todo instigando os jogadores, não deixando que o desânimo bata, que o cansaço chegue, que a dor aumente. Mas ele está fora, vai ter que cumprir a suspensão. E o cartão foi bem estranho até do Diniz, Ele tomou um cartão porque ele invadiu a área técnica do Zubeldia no Maracanã para poder dar uma bronca no time do Vasco por ter ultrapassado o limite que ele podia ficar. Ele acabou levando o terceiro cartão amarelo. Olha, ontem eu recebi aqui no canal, e vou deixar no final do vídeo para você, o link também vai aparecer aqui também, o bate-papo com o Eduardo Cassiano, que é o vice-presidente de esportes olímpicos do Vasco. Falamos sobre basquete, participação do Vasco no NBB, as dificuldades para montar o elenco. Falamos sobre futsal, sobre esportes paralímpicos, falamos sobre natação, judô, remo, enfim, muitas informações nesse nosso papo com o Eduardo Cassiano. Então vale demais você acessar e acompanhar a live, foi muito bacana. Rapaz, vou até beber uma aguinha aqui no nosso copo do Fanático Vascaíno, que está à sua disposição, você pode comprá-lo? Porque esse assunto requer fôlego. Dinheiro. Meu amigo. Ontem o Vene Casagrande trouxe detalhes sobre negociações. 3 jogadores que vieram recentemente por empréstimo no modelo de negociação que eu acho que é o melhor modelo para qualquer clube e principalmente para o Vasco, que não nada de braçadas financeiramente, que é um empréstimo com opção de compra, desde que o atleta performe. Performou, o Vasco exerce e compra o atleta. Pois bem, para comprar Robert Renan, 70% dos direitos econômicos do atleta que pertencem à equipe do Zenit, o Vasco terá que desembolsar 8 milhões de euros, hoje aproximadamente 50 milhões de reais. Carlos Cuesta, que veio do futebol turco, do Fenerbahçe, 5 milhões e 750 mil euros. Até confirmar aqui, porque para não falar bobagem aqui numa informação. O que dá hoje, mais ou menos, Galatasaray. Falei Fenerbahçe, perdão, estava nessa dúvida. Galatasaray. Então, Cuesta, 5 milhões e 750 mil euros, veio do Galatasaray, o que dá hoje aproximadamente 36 milhões de reais, 100%. Andrés Gomes, aí é uma negociação desmembrada. Para comprar 70% dos direitos econômicos do atleta, o Vasco terá que desembolsar 5 milhões de reais, o que dá hoje aproximadamente 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. Comprando os 70%, mais 2 anos, compra mais 20%, por 2 milhões de euros. Hoje, aproximadamente 12 milhões e meio de reais. Bom, numa conta fechada, um pacote para entendermos. 50 do Robert Renan, 36
do Cuesta, estamos falando de 86 milhões de reais, mais o Andrés Gomes, 31. Então estamos com 117 milhões de reais. Será que o Vasco terá esse recurso? Pô, Fábio, mas não precisa desembolsar esse valor cash, né? Não precisa desembolsar ali, chegar e pá, largar o aço, porque o Admar Lopes é craque nessa arte de negociação. Obviamente que pode ter um escalonamento. E entendo que movimentações como essas, se elas vierem a acontecer no ano que vem, quando terminam os contratos desses atletas emprestados, o Vasco terá que informar ao administrador judicial, porque estará dentro de uma recuperação judicial, o porquê dessa negociação, a importância dela também. O Matheus França veio no modelo de empréstimo sem valor fixado de compra, né? O Crystal Palace entendeu que era bom ele voltar ao Brasil e o Vasco seria uma grande porta de entrada para que ele recuperasse o futebol e, quem sabe, voltasse ao próprio Crystal Palace. Mas muita coisa ainda vai acontecer. Óbvio que, além do desempenho esportivo dos atletas, e aí já pergunto a você se você acha que vale a pena essas aquisições, mas eu acho que, além disso, a gente deve pensar e esperar para quais competições o Vasco vai jogar em 2026. Se o Vasco bate campeão da Copa do Brasil, só na premiação de título tem 77 milhões de reais garantidos. Praticamente, Robert, Renan e Cuesta comprados com o prêmio da Copa do Brasil. Eles valem 86, Vasco arrecada 77, ficam faltando 9. Só nessa brincadeira. E aí nós vamos para Libertadores, o que exige um nível técnico maior do que uma Sul-Americana. Então, assim, dependendo para onde o Vasco vai, em termos de competições, em 2026, o tamanho do investimento será mostrado também assim. Hoje, você compraria os 3 jogadores? A minha resposta é sim, para os 2 zagueiros e muito provavelmente para o Andrés Gomes, que está começando a performar. Mas, claro, são apenas poucos jogos. A gente tem que esperar um recorte maior. Como, por exemplo, eu fiz e coloquei no nosso site lá no fanaticovascaíno.com.br, tem sempre informações relevantes sobre o nosso Vasco da Gama, tem a nossa loja com os nossos produtos, como esse copo térmico do Fanático Vascaíno, fabricado pela Arel, que é a mesma fabricante do Vasco da Gama. Vou até molhar a palavra um pouquinho. No segundo turno, o Vasco tem a terceira melhor campanha. 10 jogos. Já é um recorte bom para você analisar. Já passamos da metade do segundo turno. Nas 20 primeiras rodadas, né? Ou nas 19 primeiras rodadas, o Vasco tomou 5 vitórias. Nas 10 seguintes, 6. É um aproveitamento muito melhor do que fez no início. Então, assim, eu acho que o final do ano vai dizer muita coisa, mas as negociações vão passar muito pelo talento, pelo poder de sedução e financeiro do Vasco para contratar esses jogadores. Lembrando que, além desses, o Vasco vai precisar ir ao mercado para buscar outros. Talvez não, um reserva para essa dupla de zaga, uma vez ela sendo comprada. Um camisa 8, que eu acho que o Vasco precisa buscar. Infelizmente, o Jair está machucado, o Paulinho não rendeu o que a gente esperava na volta da cirurgia. E um 9. E o Verratti ficando com opção no banco de reservas. O Ryan é um 9. Acho que com o desempenho do Ryan, nós não teremos vida longa com ele, com a camisa do Vasco, porque o interesse vai ficar gigante, principalmente se ele for convocado na próxima lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, na Europa, Londres e Lille, na França. Um grande abraço, espero vocês meio-dia na Conta KTO. Eu vou ser Recraus para a gente falar muito da nossa paixão, que é o Vasco da Gama e é o futebol. Um grande abraço, até mais tarde.